Então, gente, na última aula paramos aqui nesse slide, né? Que existem outras atuações definidas em lei, né? Para a Polícia Federal, que é a imigração, né? Imigração, passaporte, registro de estrangeiros, cabe à Polícia Federal. Controle de segurança privada, também cabe à Polícia Federal. Produtos químicos, cabe à Polícia Federal. O controle de armas de fogo, também cabe à Polícia Federal. A segurança do presidente e aqueles que são candidatos à presidência, também é competência da Polícia Federal. E a cooperação internacional em tratados internacionais multilaterais e bilaterais, também cabe à Polícia Federal. Temos uma observação aí. Os órgãos de trânsito. Então, os órgãos de trânsito também são mencionados no artigo 144, lá do artigo da Constituição Federal, né? Porém, sua atuação se volta à prevenção de ilícitos de trânsito e não ilícitos penais. Então, gente, os órgãos de trânsito tá aí, né? Se encontra aí no artigo 144, né? Porém, sua atuação se volta à prevenção de ilícitos de trânsito e não ilícitos penais. Temos o parágrafo 10 aí, né, que é a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Lembrando aí que incolumidade significa segurança das pessoas e do seu patrimônio. Observação 2. O sistema penitenciário não possui a previsão no artigo 144 lá da Constituição, mas atua na prevenção de ilícitos disciplinares e penais. Foi vetado o dispositivo da lei do SUSP, que considerava de natureza policial a atividade exercida pelos agentes penitenciários, na linha aí do STF no ADI 236. Então, o que os agentes penitenciários estavam querendo? Eles estavam querendo se equiparar a policiais, mas aí o STF deu como inconstitucional, foi vetado, né, lá pelo SUSP, que o agente penitenciário não é considerado como natureza policial. E a observação número 3, em alguns estados, a perícia e o órgão autônomo desvinculado da polícia judiciária. Então tá aí, né? Órgão de trânsito, também mencionado no artigo 144, porém sua atuação se volta à prevenção de ilícitos de trânsito e não ilícitos penais. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. O sistema penitenciário não possui previsão no 144, mas atua na prevenção de ilícitos disciplinares e penais. Foi vetado na lei do SUSP, que considerava de natureza policial. Em alguns estados, a perícia e o órgão autônomo desvinculado da polícia judiciária. Então nós temos aí, né, a polícia judiciária, que cabe a nós aí nosso concurso, né? Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil. Então a Polícia Federal, ela compete a ela a investigação. Está lá no artigo 144, no parágrafo 1º, nos incisos 1 e 2. Compete à Polícia Federal crimes políticos, crimes federais, os crimes graves e os crimes de tráfico de droga, contrabando e o descaminho. Se eu não me engano, é o crime aí que também compete à Polícia Federal, né? Então, crimes políticos, crimes contra a segurança nacional e os crimes de terrorismo. Compete à Polícia Federal. Os crimes federais, né, os crimes contra a União, suas autarquias, empresas públicas, não abrange a sociedade de economia mista. Então, a Polícia Federal, ela não compete a ela a investigação em relação à sociedade de economia mista, como nós temos aí o Banco do Brasil. Crimes graves, repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. Então, crimes graves, repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. Crimes de tráfico de drogas, contrabando e o descaminho. Compete à Polícia Federal. Abarca contravenções penais federais. Diferentemente da competência da Justiça Federal, nós temos o artigo 109, inciso 4 da Constituição. Engloba a fundação pública de direito público e a espécie do gênero autarquia. Então nós temos aí que a Polícia Federal também compete a ela as contravenções penais federais. Vamos ver no que diz aí o parágrafo 1º, né? A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e social,
ou em detrimento de bens e serviços e interesses da União e de suas entidades autárquicas e das empresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Importante aqui, então, a Polícia Federal, ela apura infrações penais contra a ordem política e social. Beleza. Em detrimento de bens, serviços, de interesses da União e de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações. Então a gente vê aqui, né, que não é taxativo, e sim exemplificativo, que tem a repercussão interestadual e internacional. Então nós vemos aí, né, que aí não é taxativo e sim exemplificativo. Crimes políticos. Está lá na Lei 7.170 de 83, né? Tem no artigo 31. Para apuração de fato que configure crime previsto nesta lei, instaura-se inquérito policial pela Polícia Federal. Crimes políticos é a competência da Polícia Federal. Parágrafo único. Poderá a União delegar, mediante convênio, a Estado ou ao Distrito Federal ou ao território, atribuições para a realização do inquérito referido neste artigo. Este parágrafo único foi superado por maioria da doutrina. Então, para apuração de fato que configure crime previsto nesta lei, instaura-se inquérito policial pela Polícia Federal. Beleza? Lei 13.260 de 2016, artigo 11. Para todos os efeitos legais, considera-se que os crimes previstos nessa lei são praticados contra o interesse da União, cabendo à Polícia Federal investigação criminal, em sede de inquérito policial, e à Justiça Federal no seu processamento e no seu julgamento. Compete ali na Lei 13.260, né? São os crimes praticados contra o interesse da União, cabendo quem? A Polícia Federal investigar e a Justiça Federal o processamento e seu julgamento. Temos os crimes federais e os crimes graves. Na Lei 10.446 de 2002, temos o artigo 1º. Na forma do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional, né, que os caras ficam cometendo, ficam fazendo infrações, crimes de um estado para o outro, ou internacional, né, cabe à Polícia Federal investigar. Que exige repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos da segurança pública, arrolado no artigo 144, em especial das polícias militares e civis dos estados, proceder às investigações, dentre outras das seguintes infrações penais: sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Então, cabe também à Polícia Federal, né, quando tem ali, né, proceder à investigação que tenha repercussão interestadual e internacional, em caso de sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, e se o agente for impelido por motivação política ou praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Então, ó, na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, quando houver uma repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento da Polícia Federal, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança públicas, arrolado lá no 144, em especial a Polícia Militar e a Civil, proceder à investigação, dentre outras das seguintes infrações penais: sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro. Se o agente for impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima. Formação de cartel também compete à Polícia Federal, relativas à violação de direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais, em relação a furto, roubo, receptação de cargas, inclusive bens e valores, transportadoras em operações interestadual e internacional, né? Quando houver indícios de atuação de quadrilha, que é a famosa associação criminosa, né? Em mais de um estado da federação, compete à Polícia Federal. O inciso 5º, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Nós temos aí, né, o famoso FACA, né? Falsificação, adulteração, corrupção e alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.
famoso faca, o artigo 273, se eu não me engano, do Código Penal. Também compete aí, né, a Polícia Federal quando tem o quê? Quando tem aí relação interestadual ou internacional. Furto, roubo ou dano contra instituições financeiras, né, são os crimes contra o patrimônio, incluídas as agências bancárias e também os caixas eletrônicos. Compete também à Polícia Federal em relação à violação, roubo ao caixa eletrônico, quando houver indício de atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação. Quaisquer crimes praticados por meio da rede municipal de computadores que difundam conteúdo misógino. O que é conteúdo misógino, né? É uma propagação de ódio ou aversão às mulheres. Definidos como aqueles que propagam ódio ou aversão às mulheres. Parágrafo único. Atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal procederá à apuração de outros casos, desde que tal providência seja autorizada ou determinada pelo Ministro do Estado e da Justiça. Então, atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia procederá à apuração de outros casos, que tal autorizada ou determinada. Autorizada quando o delegado vai lá e pede uma autorização ao ministro lá do Estado e da Justiça. E determinada quando o próprio ministro chega e determina para a Polícia Federal fazer aquela investigação. Então, os crimes não são taxativos e sim exemplificativos em relação aos crimes graves, pois existem outros crimes que, praticados no contexto de repercussão interestadual ou internacional, cabe à Polícia Federal. Então, precisa ter o crime que uma repercussão interestadual ou internacional para a Polícia Federal ali entrar no caso e investigar. Quando o delegado provoca o ministro da Justiça, ele pede uma autorização. Caso contrário, o ministro da Justiça toma uma iniciativa, é uma determinação. Esta, porque o ministro da Justiça, ele está no comando da Polícia Federal de forma administrativa. Então está aí crimes que violam direitos humanos e combatidos por tratados internacionais. Temos o tráfico internacional de drogas, de pessoas e de armas de fogo, que compete à Polícia Federal também investigar. Então, o tráfico internacional de drogas, de pessoas e de armas de fogo. Internacional compete à Polícia Federal. Crime organizado, né? O terrorismo, o genocídio, crimes contra a criança e o adolescente e crimes contra a mulher. Crimes praticados pela internet. Nem todo crime praticado pela internet gera internacionalidade para ensejar uma atribuição investigativa da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal. Em regra, quando o crime é praticado na internet por uma interação entre duas ou mais pessoas, um ponto a ponto dentro do Brasil, por mensagem de texto, WhatsApp, a atribuição é da Polícia Civil e a competência é da Justiça Estadual. Exemplo, nós temos o crime de pedofilia, né? Quando o cara ali manda imagens de crianças para outra pessoa de forma ali isolada, né? Compete à Polícia Civil. Agora, se ele coloca num site, num fórum, de forma ampla, que dê acessibilidade a várias pessoas em outros estados, em outros países, compete à Polícia Federal. E a Justiça Federal julgar esse crime de forma ampla. Então nós temos o artigo 41 lá que nos diz: oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente, nós temos aí uma pena de reclusão de 3 a 6 anos. Eu acho pouco, mas fazer o quê, né? Então a pena é de 3 a 6 anos, oferecer, trocar, olha os verbos aí, né? Disponibilizar, tudo no mesmo crime, né? Lembra lá, né? Vários verbos no mesmo crime, né? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar. Então, temos o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorrem quem assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput do artigo.
Temos o inciso 2. Assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. Então, assegura por qualquer meio o acesso por rede de computadores às fotografias. Parágrafo 2º. As condutas tipificadas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput do artigo. Todavia, se o delito é praticado na internet sem âmbito amplo que permite o acesso por qualquer pessoa do mundo, né? O que eu disse lá, né? A atribuição pode ser da Polícia Federal e a competência da Justiça Federal. Inciso 2. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Então, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Polícia Civil. A investigação dos demais crimes cabe à Polícia Civil, né? Então, o parágrafo 4º nos diz aí: as polícias civis, dirigidas por delegado, você, incumbe ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Então, incumbe as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Nós vimos lá, né, por que a Polícia Civil tem a função de polícia judiciária. Porque ela lê juntamente com o judiciário para cumprir os mandados de prisão, de busca e apreensão e tudo mais. A apuração de infrações penais também compete à Polícia Civil, exceto nos crimes militares, não compete à Polícia Civil, e sim à Polícia Militar ou às Forças Armadas. Crimes contra o Estado, contra o município, crimes contra a parte da administração pública indireta da União, Sociedade de Economia Mista Federal. Observação: em consequência do desrespeito à atribuição investigativa de uma polícia judiciária por outra polícia judiciária, vamos dizer que compete à Polícia Federal, mas a Polícia Civil meteu as caras lá e começou a investigar. Prevalece que se trata de uma mera irregularidade que não tem um condão de contaminar com nulidade o processo penal a que se der origem. Então nós temos um HC do STJ que prevalece que se trata de uma mera irregularidade que não tem um condão de contaminar com nulidade o processo. Se a Polícia Federal invade o espaço da Polícia Civil ou vice-versa. Tem muito lá no filme americano, né, que o cara fala, ó, e a competência do FBI e tudo mais. Então é isso aí. Atuação de uma polícia administrativa, excepcionalmente como a polícia judiciária. Então o que está dizendo aqui? Que a PM, no caso de investigar, pode ou não pode? Vamos ver. Polícia Militar, investigação de crimes militares. Então a Polícia Militar ela pode e deve investigar os crimes cometidos por militares. E não cabe à Polícia Civil. A Polícia Civil investiga infrações penais, exceto as militares. A Constituição deixou bem claro lá no parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto os crimes militares. Então nós temos o artigo 9º do Código Penal Militar que diz: consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este Código quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados por militares, né, será o quê? Julgados pelos militares. Então, os crimes previstos neste Código, bem como os previstos na legislação penal, aqueles crimes previstos na legislação penal praticados por militares em sua função, será julgado pela força militar. Então, os militares na rua, substituindo a polícia com a operação de garantia da lei e da ordem, a famosa GLO, estão em serviço. Responde pelo Código Penal Militar. Beleza? O que está errado é o Código Penal Militar.
Consequência do desrespeito à atribuição investigativa de uma polícia judiciária por uma polícia administrativa, né? Essas são as consequências, né, dos desrespeitos à atribuição investigativa de uma polícia judiciária por uma polícia administrativa. Vou deixar aí para o próximo vídeo. Se liga no canal, curta o vídeo, se inscreva para que você fique ligado nos demais vídeos aí. E até a próxima aula.